Os primeiros sintomas apareceram em 2002, quando Paulo tinha quase 10 anos. A minha mãe percebeu alguns sintomas, né, da diabetes tipo 1, como sede excessiva, indo bastante ao banheiro, muito cansaço, muita indisposição. E aí lá em casa ela começou a perceber que o vaso sanitário estava amanhecendo com bastante formiga. E aí foi quando ela desconfiou da diabetes. Aí ela me levou no pediatra. Na vida do Paulo, o diagnóstico sobre diabetes veio cedo, ainda na infância, mas nem sempre isso acontece. Ele tem diabetes tipo 1. Tem algumas mudanças e orientações em relação à alimentação, mas não abre mão do nosso querido cafezinho mineiro. No começo foi um pouco complicado, porque era uma doença que para a gente era bem desconhecida, né? Mas com o passar do tempo a gente foi se adaptando com relação à alimentação, com a rotina, questão de exercício físico também. Então a gente foi tomando todos os cuidados para que a gente conseguisse levar, para que eu conseguisse levar uma vida normal. Hoje eu considero que eu levo uma vida completamente normal, não tenho nenhum tipo de impedimento para realizar nenhum tipo de atividade. A gente só precisa ter um pouco mais de cuidado com a alimentação, comer de 3 em 3 horas, evitar comer alimentos que façam com que a glicose se eleve, né, como doce, carboidrato. Eu realizo acompanhamento com endócrino, de 3 em 3 meses eu faço a consulta periódica com ele, tenho acompanhamento de nutricionista também. O diabetes tipo 1, ele necessita de insulina desde o início do diagnóstico. Então, ele precisa da insulina para viver. E o diabetes tipo 2, o seu tratamento, ele consiste principalmente de medicamentos que podem ser via oral ou injetáveis. Pode vir a ter necessidade de insulina em algum momento da sua história, da evolução da doença. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, mais de 13 milhões de pessoas convivem com a doença no Brasil. Isso representa quase 7% da população nacional. Em Uberlândia, dados do Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica mostram que houve aumento no número de atendimentos de pessoas diagnosticadas com diabetes nas unidades públicas de saúde no último ano. Ainda no cenário local, em 2022, foram registrados mais de 24 mil atendimentos a pessoas com diabetes na cidade, número que subiu para mais de 34 mil no ano passado, o que representa um aumento de 41%. Neste ano, de janeiro a abril, foram feitos mais de 5 mil atendimentos direcionados aos diabéticos em Uberlândia. O trabalho multidisciplinar de endocrinologista e nutricionista fazem a diferença no diagnóstico precoce da doença. Psicólogos também, os educadores físicos, né? É muito importante esse acompanhamento para que seja feita aí uma vigilância em relação às taxas, né, um acompanhamento periódico dos níveis da glicose, bem como avaliação de outros fatores de risco também que são importantes, como colesterol, os níveis de pressão arterial. O Dia Mundial do Diabetes foi criado em 1991 pela Federação Internacional de Diabetes com a Organização Mundial da Saúde, para conscientizar as pessoas sobre os reflexos do diabetes na saúde. Em 2006, a Organização das Nações Unidas escolheu a data de 14 de novembro como Dia Mundial do Diabetes, lembrando que a doença está presente em todo o mundo. No caso do Paulo, os comportamentos saudáveis após o diagnóstico mudaram a rotina, mas não o deixaram refém da doença. Muitas pessoas nem sabem que eu tenho diabetes, não é algo que as pessoas conseguem perceber assim de cara, não. É muito importante a gente salientar que não existe limitação, ele pode ser o que ele quiser, né, ter uma vida normal e ter uma qualidade de vida adequada.